Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 18 de novembro do ano 2022, 24 de Rechivan, 5.783. Estamos aí à tarde com a Torá e mais uma vez estamos aí com as sequelas do ar-condicionado, do busão. Hoje, sexto dia da semana, o sexto dia para o Shabat. E ao pôr do sol de hoje, nós entramos no dia sagrado do Shabat, ok? Estamos na nossa sexta leitura, a sexta leitura da nossa paraxá da semana, Haye Sarah, a vida de Sara. A sexta leitura está no capítulo 25 de Gênesis, do verso 1 ao verso 11, ok? Hoje, às 18 horas e 11 minutos, nós teremos aí um momento do acendimento das luzes de Shabbat, ok? Então, 18 horas e 11 minutos, o acendimento das luzes de Shabbat. A nossa sexta leitura, capítulo 25, verso 1 a 11, de Gênesis, nós temos aí Abraham, casa-se novamente, e a morte de Abraham. Abraham casou-se novamente com Keturá. Keturá é outro nome de Agar, a concubina de Sará, e Agar, a serva, que foi dada a Abraão, e foi com ela que teve o primeiro filho, Ismael. Depois que Agar foi mandada embora, foi expulsa ela e o filho. Agora, já depois da morte de Sará, o próprio filho Isaac, segundo nos diz a Mishnah e o Talmud, nos fala sobre a questão dele ter ido buscar Keturá ou Agar para casar-se novamente com Abraham, ok? Cibele, Ludmila, Lisboa, Portugal, gengibre, limão e mel. Grato pela dica. Vamos providenciar isso daí, ok? Baruch Hashem. Ainda estamos aí com as sequelas do ar-condicionado, do busão. Então, por isso, a nossa live também será bem rápida, ok? Grato pela dica aí, Cibele. Então, quando Keturá ou Agar volta e casa-se com Abraham, ela concede a ele e dá luz a 6 filhos. Zemiram, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, Eshuar, né? E então, aí fala na sequência a própria descendência desses filhos de Abraham com Keturá ou Agar. Depois do verso 7 até o verso 11, nós temos aí sobre a morte de Abraham. E a morte de Abraham, né, nos fala aí os seus últimos momentos, né? Então nós temos aí, dentro desse sentido aí, onde Rashi, ele nos diz da seguinte forma sobre a morte de Abraham. Esses são os dias dos anos da vida de Abraham, ou Abraão. Ele viveu 175 anos. Ele manteve a virilidade juvenil que readquirira antes de gerar Isaac,
até o fim da vida e morreu completamente íntegro e sem pecado. Abraão exalou seu último suspiro e morreu no ano 2123, a contar da criação, em boa velhice, vendo que todos os seus descendentes permaneciam fiéis a seus ideais, como lhe fora prometido. Idoso e contente, foi reunido a seu povo na vida após a morte. Seus filhos, Isaac, seguido por Ismael, o enterraram na gruta de Marpelá, no campo de Efron, filho de Tsorach, o Hitita, e enterraram na gruta de Marpelá, de fronte de Mamre. O que nós observamos aqui, amados, é que Isaac, ele foi buscar Keturá ou Agar para casar-se novamente com Avraham, o seu pai. Nesse tempo, segundo os nossos mestres, o próprio Ismael, ele fez techuvá, um retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Por isso que no momento do sepultamento de Avraham, a Torá menciona primeiramente Isaac, seguido por Ismael. Então, esse posicionamento de Ismael mostra sua techuvá. Ele reconheceu a preeminência de Isaac. Ele reconheceu, de fato, o sentido e o valor no aspecto da promessa divina de Avraham, Sará e Isaac. Então, por isso, Isaac é mencionado primeiro no lugar de Ismael. Outra coisa a observarmos aqui é que fala que Avraham, ele faleceu, né, com 175 anos, numa boa velhice. Porque numa boa velhice é que até então ninguém ficava velho. Não havia sinais de velhice nas pessoas. E Isaac e Avraham eram como se fossem irmãos gêmeos. Aonde eles chegavam, segundo Rashi e o Talmud nos relata, aonde eles chegavam, ninguém sabia quem era o pai, quem era o filho. Então as pessoas não sabiam como honrar o pai, o senhor do filho, porque eles eram como irmãos gêmeos, a mesma cara, a mesma jovialidade, o mesmo semblante. E devido a isso, Avraham, ele pede para Deus, para que realmente ele possa demonstrar fisicamente a sua idade, em diferença com o seu filho, para que saibam quem é o pai e quem é o filho. Então Deus atende a prece de Avraham, e então Avraham, ele adquire fisicamente os aspectos de uma pessoa de idade, as rugas, a aparência de velhice. Então, a partir desse momento, é que os sinais de velhice começaram a aparecer na raça humana. Graças a Avraham, hoje as pessoas mostram os seus aspectos de velhice devido à sua idade. Ok? Então, essa é uma questão para conhecimento de todos, ok? E como lhe foi prometido, Avraham, ele falece, né, idoso e contente, e ele foi reunido a seu povo na vida após a morte, e dessa forma ele juntou-se a Sará, a sua querida, e ele foi sepultado na gruta de Marpelá, né? E ali os corpos físicos estão repousando, aguardando o dia da ressurreição, nos dias da redenção final com Mashiach, ok? Baruch Hashem, por essa grande promessa
a ressurreição, né, realmente nos dias de Mashiach. E a palavra do nosso Rebbe Menahem Mendel, né, sobre esse aspecto aqui, ele nos diz o seguinte: a Edilaine Minorello, graças por Refuah Shelemah, né, os votos de cura completa e sem sequelas, Baruch Hashem. O nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala nesse sentido aqui, né? A Solange também, né, desejando saúde, Baruch Hashem. Então o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala sobre a recompensa da disciplina, dizendo o seguinte: Yitzhak, ele, como foi mencionado primeiramente, né, ou seja, primeiro, em vez de Ismael, embora Ismael foi o filho mais velho de Abraão com Agar, né, então o meio-irmão de Yitzhak era mais velho, mas a promessa era para Abraham, Sará e Yitzhak. Então, Ismael, ele reconhece realmente a preeminência de Yitzhak em conduzir as honras fúnebres, né, do pai Abraham. Assim, Ismael, ele demonstrou que se arrependeu verdadeiramente. O seu pecado foi qual? O seu pecado foi reivindicar para si a herança de Isaac. Então esse foi o pecado de Ismael. Justo agora, depois da morte de Abraham, é que Ismael realmente poderia, se quisesse, reivindicar ou reclamar para si a herança, mas ele não o fez. Então, essas duas atitudes de Ismael, segundo o nosso Rebbe, mostra a techuvá de Ismael, né? Dar a preeminência às honras fúnebres para que Yitzhak o fizesse com o pai Abraham. E não requerer ou reclamar a herança após a morte de Abraham, daquilo que lhe era de direito. Ele não reclamou. Então essas duas ações de Ismael mostram a sua techuvá. Posteriormente, Ismael, ele retorna para o deserto de Parã, retorna para as suas más práticas, etc. e tal. Mas essas duas ações dele nos mostram uma palavra profética de que nos dias da redenção final, com Mashiach, Ismael e todos os seus descendentes, o Oriente Médio, os primos, serão totalmente renovados, renascidos nesta techuvá, para juntos estarem andando ombro a ombro com Yitzhak e os seus descendentes. Ok? Então isto é uma visão profética preciosa. E os profetas em outras passagens confirmam esta veracidade. Então, essa techuvá de Ismael, o mérito dela está para com Sara. Sara, ela merece o crédito desta techuvá de Ismael. A sua insistência em direcionar Ismael apropriadamente levou finalmente a se arrepender e reconhecer a verdade da primazia de Yitzhak. Seguindo o exemplo de Sara, nós também não devemos desistir, nem nos restringir de corrigir e assistir àqueles que verdadeiramente precisam da nossa ajuda no desafio contínuo do auto-refinamento. Ou seja, a exemplo de Sara,
nós precisamos continuar sendo luz, continuarmos levando a palavra da esperança, da salvação, do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador. Ok? Então, por isso, o auto-refinamento, ele não para somente em nós, mas também na nossa busca das pessoas também terem a oportunidade do auto-refinamento. Ok? Então, para hoje, amados, a recompensa por um bom trabalho. E o Salmo 121, os momentos difíceis que a nossa nação está atravessando, estamos no fio da navalha, estamos realmente no momento em que o caos pode, de fato, se estabelecer e todos sofrerem com as consequências de um caos no nosso país. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, livre a nossa nação e o nosso povo de entrar num caos onde poderão faltar elementos básicos para a alimentação, a subsistência de cada ser humano. Por isso, para hoje, nós deixamos o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá ajuda, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Isso significa que, mais do que nunca, é momento de todos voltarem os seus olhos para os céus, de onde vem a verdadeira salvação em Deus. Por isso, renove, fortalece as suas preces a Hashem, para que Ele dê realmente àqueles que estão à sua mercê, ou seja, que estão mais próximos dele, para terem a sabedoria dos céus, o temor dos céus, para tomarem decisões adequadas, para que as coisas possam, mesmo que no princípio haja alguma turbulência, mas possam voltar à sua normalidade. Que as trevas, o mal e o perverso não prevaleçam em nossa nação e nem na liderança do nosso povo. Que assim seja as nossas preces e que Hashem nos atenda em nosso clamor. Salmo 121. Só recordando, o acendimento das luzes de Shabbat hoje, às 18h11. E a Havidalá, a separação do dia sagrado para os 6 dias comuns, amanhã, às 19h08. Ok? Mais uma vez deixamos aqui as nossas escusas por esta sequela do ar-condicionado do busão aí, ok? Mas, Baruch Hashem, ainda podemos falar, né? Não vão calar as nossas vozes, nem os perversos, nem as sequelas ou as consequências de um ar-condicionado. Por isso, enquanto houver fôlego de vida em nós, Baruch Hashem, ao nosso Deus, toda honra, todo louvor e toda adoração. E a exemplo de Sara, levando cada vez mais a palavra para que as pessoas possam fazer um auto-refinamento e cada vez mais a sua techuvá ser agradável a nosso Hashem. Por isso, a você e família e todas as comunidades, o Shabbat Shalom, com a presença maravilhosa do nosso Deus. Até amanhã, que assim seja. Shalom, shalom.